Esta é a Rádio Tupã e o programa Variedades Tupã, edição desta quinta-feira para farmácias associadas, Riedel Máquinas Agrícolas e Loja Delta Sul. Estamos aqui no estúdio da Rádio Tupã, no programa Variedades Tupã, com a Anclaren Cardoso, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, e vai tecer algumas informações sobre a reforma trabalhista, CLT, paralisação do dia 28 amanhã, retirada do imposto sindical e terceirização, e também da reunião do dia 16 na Câmara. Temos assuntos. Bom dia, Anclaren. Antônio Marcos, bom dia, rádio ouvintes. Anclaren, começando pela a reforma trabalhista, posição aí dos sindicatos dos servidores municipais, como é que está a visão do pessoal nessa questão aí? Há mais ou menos 2 meses a gente tem bombardeado o Face do sindicato com vídeos e com PECs, com emendas e mudanças que estão sendo feitas a nível federal. Para deixar bem informado. Para deixar bem informado. Então, assim, as pessoas têm que ter a noção de que tudo que está sendo feito não é dentro dos municípios, não é dentro dos estados, é lei federal. Sendo assim, a lei federal abrange todo o país. Abrangendo todo o país, vai respingar em nós também, né? Essa questão que eles estão falando, estão conseguindo e vão conseguir terminar com a CLT. Não teremos mais segurança trabalhista. Tá? A partir do momento que as tuas férias podem ser fracionadas em 3, a partir do momento que tu pode ser posto para a rua por economia, a partir do momento que tu vai ter que trabalhar 12 horas por dia, e só vão começar a te pagar a tua hora extra a partir de 18 horas trabalhadas no dia. Tu não terás mais o intervalo para almoço de 1 hora e sim meia hora. Tu não terá mais o auxílio transporte, muito menos o difícil acesso, e assim sucessivamente. Desde 2013 eu venho pautando que nós iríamos pagar uma conta muito alta por sermos negligentes e por nos tornarmos, infelizmente, pessoas que leem e não interpretam. Né? Então é essa questão assim, ó. Tá aí a conta para ser paga. Primeiro eles destroem a CLT, porque a CLT, quando eu estive em Porto Alegre há 20 dias atrás, com a juíza do trabalho, e ela nos disse que a CLT, 80% dela foi modernizada. E o que vai acontecer? Acidente de trabalho direto. O que seria, não cortando o teu raciocínio, a CLT para os menos entendidos? Seria a lei, né, que nos ampara, não, que é uma lei que nos ampara para os nossos direitos trabalhistas, né, que está tudo regrado ali dentro, né, quantas horas de trabalho, sua jornada de trabalho, né, o vale alimentação, o período que quando você tem um bebê que você pode ficar em casa, a questão de quando você perde alguém da família. Então é tudo aquilo ali que rege o trabalho brasileiro dentro de uma norma, dentro de uma lei. Essa lei, esses direitos adquiridos, esse aí foi mexido, então? Está sendo mexido, porque daí tem aquela velha história que já começou, né? O direito adquirido do direito presumido. O adquirido é que tu tem até o presente momento, o presumido é que tu ainda não teve, vamos supor. Vou explicar agora aqui para os nossos colegas, servidores. Eu tenho 21 anos de prefeitura. Nesses 21 anos, eu tenho 4 quinquênios, né? Que representam 20%, eu tenho os 10% dos meus 15 anos e eu tenho os 10% da minha faculdade. Isso eu levo. Daqui para frente eu não levo mais nada. Caiu tudo. Cai tudo, digamos. Sim. Vai cair tudo. Né? Porque o que eles querem? Colocar na rua, eles querem suprimir. Mas ao mesmo tempo, aí agora para te ver, ao mesmo tempo eles trazem pessoas da Venezuela, eles trazem pessoas de outro país para abrigarem aqui refugiados. E dando para esses refugiados uma ajuda de custo. E vão colocar também para trabalhar essas pessoas como eles têm feito. Quer dizer, tu não consegue dar emprego para o teu povo, tu tá tirando os direitos do teu povo, da nação brasileira, e ao mesmo tempo tu tá abrindo um flanco para quê? Para aumentar a miséria no nosso país? Tá, e os aposentados? Os aposentados é o seguinte, ó. Aí é que tá. Bom, aposentado, tudo bem. Se aposentou, beleza. Aí tá lá o casal de aposentados, tá? Morre um deles,
tu vai ter que optar pela tua aposentadoria ou pela dele. Não tem mais, não fica com a aposentadoria do cônjuge. Mas aí tu vai olhar o contra-cheque de um deputado, de um senador, né? Lá no contra-cheque dele, R$135 mil. E ele leva a aposentadoria integral. E ele junta aposentadorias. E ele não contribui para isso. E tu contribui. Aí quando eu digo que onde é que se viu em um país, né, onde as pessoas estão sendo investigadas, não estão sendo afastadas e seguem fazendo lei, que país é esse? Legislando em causa própria? É a mesma coisa que tu mandar, né, a raposa cuidar do galinheiro. Mas que país é esse? Então, o que eles estão fazendo? Eles atiram tudo isso, fazem uma cortina de fumaça, conseguem passar porque eles estão comprando os parlamentares, seguem comprando como sempre foi, né? Porque até ontem eu pensei que eu tivesse votado em alguém. Não, tu votou em alguém, mas o presidente do país era Odebrecht. Há 30 anos ela manda no país. Né? Então, são essas questões assim, Marcos, não é brinquedo, não. Nós vamos ser prejudicados, qualquer pessoa vai ser prejudicada. Todos nós seremos prejudicados. Toda pessoa trabalhadora, toda pessoa honesta vai ser prejudicada. Uhum. Né? Porque aquela pessoa que está presa, que cometeu algum delito, ela tem lá o auxílio reclusão. Né? E agora tiraram, me parece que tiraram a farmácia popular, e assim eles vão começar a tirar. E vão começar a tirar por quê? Porque o rombo do país é muito grande. Até ontem, era 3 trilhões e 900 bilhões. E como que um país... Isso é o rombo, né? Que dizem, né? Porque a gente não sabe do resto. Como que um país em recessão consegue tirar do contribuinte 700 bilhões no dia 24 nós já contribuímos de impostos? Como que um país em recessão? E a mesma coisa que esse dia me foi perguntado. Como é que pode aumentar o imposto de renda, o desconto, se nós não tivermos ganho real? Se o país está parado, se o país está estagnado? E só conseguiram reverter em 1986. E agora os caras vão lá e me resgatam uma lei de terceirização de 1946. Que a primeira terceirização que a gente deixou passar batido foi os mais médicos. Terceirização fim. E aí fica a questão do acordado sobre o legislado. Aí tu tem uma fábrica, aí tu chega lá, bem faceiro, e diz assim, ó... Nós vamos acordar que esse mês as horas não vai poder ser paga porque não se tem dinheiro, porque não se cumpriu a meta, ou porque isso, porque aquilo. Porque se eu tiver que pagar as horas, ou se eu tiver que pagar o salário integral de vocês, eu vou ter que pôr gente na rua. Poxa, o que tu vai fazer? Tu vai olhar pro lado e dizer assim, não, mas eu não quero que meu colega vá pra rua. Né? Não vou querer que ele vá pra rua. Não, senhor, então deixa passar. Aí daí a 4 meses acontece uma outra coisa e assim sucessivamente. Por quê? Porque o nosso país não tem leis transparentes. Porque o nosso país tem leis para quem pode pagar por elas. Porque quem não pode pagar por elas, infelizmente, vai ficar no esquecimento. E o trabalho escravo. Nós estamos indo para um trabalho escravo. Onde eu não vou ter direito nem de comer, eu não vou ter direito de respirar. E aí eu te pergunto, o burocrata que está lá em cima em Brasília, bem sentadinho, ganhando muito bem, com os meus impostos, porque eu dou para ele, né, de imposto durante o ano, 4 meses do meu salário é de imposto para o governo. Né? Porque segue os 400 e pouco de cheque especial anual, não baixou nada disso, né? Não baixou. O dólar baixa, isso aqui baixa, não sei o quê, mas o juro bancário não baixa. E os bancos, uns dos maiores devedores da Previdência, né? Mas eles estão lá, são banco. E eu nunca vi, também uma coisa que nós questionávamos assim, Marcos, tu tem um limite X para tirar de dinheiro por dia, né? R$1.500. Como é que as pessoas andavam com mochilas e sacolas e isso de dinheiro dentro do país, para cima e para baixo, em cash, movimentando? Alguém participou disso. Você falou sobre a reforma trabalhista, a opinião aí do sindicato, e para a paralisação amanhã. Amanhã a questão é a seguinte, ó. O que aconteceu? Por final, ficou assim, ó. Que não era para ninguém sair de casa, que era para todo mundo ficar em casa, para ninguém sair, para ninguém consumir, como a Argentina fez. Tá. Aí outros começaram a publicar que a paralisação do dia 28 não era para reforma, não era para nada, porque era em apoio ao ex-presidente Lula. Tá. Segunda-feira eu estive conversando com o prefeito e perguntei para ele o que nós iríamos fazer. Porque da outra vez eu corri, acho que umas 5 vezes na prefeitura, porque eu tinha acordado com o prefeito que ele iria liberar, porque nós tínhamos aqui, a gente deu
entrevista, junto com o Sindicato Rural, uma parceria para mostrar para as pessoas o que elas iriam perder. O que ficou por último? Quando ele adoeceu e entrou o vice-prefeito e o Giovanni Dalmas, né, secretário de administração. Que somente iria quem quisesse, que seria facultativo da parte administrativa e do Parque de Máquinas. E eu disse, então, mas pelo menos das escolas e das outras repartições, mandem uma pessoa, né, para passar o conhecimento para os colegas. Bom, no frigir dos ovos, não deu 40 pessoas. Tá? Então, assim, ó, como é que tu vai pedir uma paralisação, sendo que apenas 10 pessoas de 300 e poucos sindicalizados te ligaram perguntando da paralisação e faz um mês que tu está falando sobre a paralisação? Então amanhã não tem paralisação aqui? Não. Dos nossos servidores, a não ser que matem no peito e tomem uma falta injustificada. Porque aqueles que são sindicalizados eu consigo abonar. Agora o restante não. Então, assim, ó, como é que tu vai querer fazer uma paralisação com uma categoria que não tem noção do que está acontecendo? De uma categoria que não vem te perguntar o que está acontecendo? De uma categoria que não te exige uma resposta? Marcamos uma reunião agora para o dia 16 e é somente para os sindicalizados, tá? Porque a partir do momento que caiu o imposto sindical, Marcos, vai ser assim, ó. As pessoas não têm a noção, porque eles colocam todo mundo numa frigideira, e eu acabei de fazer isso aqui também com os políticos, né, a nível estadual e federal. Caindo o imposto sindical. Quem é que está brincando tudo isso lá em cima? São os sindicatos. Quem é que está fazendo, quem é que está parando? São os sindicatos. Tá? Só que esse dinheiro, 60% fica para o sindicato do município e os 40% sobe. E até o Ministério do Trabalho leva 10% em cima disso. Então vai dinheiro daí para o governo federal também. Só que o governo federal não fala que ele leva dinheiro. E eu também não sei para que existe o Ministério do Trabalho. Até hoje eu não entendi para quê. Né? E nem por que se mantém. Né? E como outras questões aí. O que vai acontecer? Vai ser assim, ó. Aquele povo que é sindicalizado, quando se tiver uma conquista, como a questão do 5,18 para o 6,28, o 6,28 foi uma conquista do sindicato junto ao prefeito. Se ele quiser estender para o restante, de que não é sindicalizado, o problema é dele. Se ele quiser estender só para ele, sim. É isso que vai cair. Entendeu? Não tem mais a coletividade, sim, vai ser individual. Tu tem a tua representação vai lá e ganha, né? E o restante, se quiser, entra judicialmente. Olha a quantidade de processos trabalhistas vai ter em cima disso aí. Tá? Então, assim, ó, desestruturaram o país para virar a maior anarquia, para ganharem tempo, para eles continuarem mandando, porque eles não querem soluções, eles querem problemas, porque o problema vai perpetuá-los no poder. Porque tem solução. Obviamente que tem. Se eu não tenho mais idade para estar no trabalho da rua, né? Se eu não tenho mais a idade, me bota no burocrático, eu vou cumprir o resto do meu tempo no burocrático. Não, eles não querem isso. Né? O professor em sala de aula, ele não tem mais condições de estar, coloca ele de apoio, coloca ele de reforço, retira e faz ele cumprir, né, aquele papel X e assim sucessivamente. Agora, tu quer que eu vá trabalhar até os 65 anos e tu não me dá condições de trabalho, porque é isso que está acontecendo. Eles não querem mais te dar segurança do trabalho. Eles não querem mais te dar condições de trabalho. E acham que tu é vagabundo, que tu não quer trabalhar, né? Que tu é moita. E aí vem a terceirização, meio e fim. Aí chega lá, pega e contrata aqueles próximos, fazem o trabalho, sabe se Deus se vão ser pagos ou não? Quantas trabalhistas vão entrar nisso aí? Então, assim, o assunto é muito grave. São assim, ó, eles nos jogaram muitas mudanças ao mesmo tempo, porque enquanto isso eles vão se organizando entre eles, né, e vão tentando se mobilizar, porque a grande maioria está toda implicada na Lava Jato, né? E deixam a população confusa, atiram o cidadão contra o cidadão, porque nós estamos divididos entre coxinhas e mortadela, entre vermelhos, verdes e amarelo.
entre homens e mulheres, entre homofóbicos e sei lá mais o quê, né? Então nós estamos divididos, né? Nós estamos assim perdidos. E se nós não tivermos a união, se nós não conseguimos falar a mesma linguagem, nós seremos tratorados. Aliás, nós já estamos sendo tratorados. Muito bem. Então, nós conversamos com a Anclaren Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, que teceu as informações sobre a reforma trabalhista, a paralisação do dia 28, que aqui, pelo que ela falou, não vai ter, retirada do imposto sindical e terceirização, e dia 16, reunião na Câmara e sobre também a CLT. Mais alguma coisa para nós? Não, é assim, ó, as pessoas, os colegas têm que se fazer presente, é muito importante, é uma lei federal, vai abranger todos nós, essas mudanças vêm lá de cima. Dia 16. Dia 16. Nós temos que conversar sobre isso. A partir de que hora? A partir das 19 horas na Câmara de Vereadores, eu vou passar de escola em escola, eu vou passar de repartição em repartição, tá? Só que assim, ó, não critiquem aquilo que não conhece. Não critiquem aquilo que desconhece. Não sabem da missa à metade. Então não é o momento de dividir, é o momento de unir. E não é em cima de partido político, não é em cima de amor partidário que nós vamos conseguir alguma coisa. Porque até o presente momento nós estamos vendo que nenhum deles está nos representando. Eles estão se representando. E estão ganhando tempo para continuar fazendo o que eles sempre fazem conosco. Né? Nos passarem a perna, nos tirar o pouco que nós temos e achar que nós estamos devendo favor para eles. Então, assim, ó, 2018 está batendo na porta, Marcos. Ele está batendo na nossa porta. E os mesmos cara de pau vão vir aqui nos pedir voto. E até lá nós vamos fazer uma campanha muito grande e muito forte. Não votar em 2018. Não sair de casa. Paga 3,19 de multa, mas não participa desse engodo que é esses que se dizem representantes do povo brasileiro. Muito obrigada. Nós agradecemos a presença da Anclaren Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, que falou aos ouvintes do programa Variedades Tupã. Vai um rápido intervalo.